Rapaz, torcer para o Tupi é um exercício. Taticamente era uma equipe que na época surpreendeu. Eu cheguei aqui em 2007, né? Nós nos unimos. Aí em 97 realmente não tínhamos muitos recursos. O jogador do Tupi correndo sozinho, ele, o goleiro, e depois só ele, a trave, o gol. Era uma equipe forte e era uma equipe que conseguia brigar de igual para igual. Tinha Tupi, Tupinambás, Esporte. Tinha um adversário que era o Tupinambás. O Tupi é uma dissidência do Tupinambás. O Tupinambás foi fundado em 1911 e o Tupi foi fundado em 1912. Por que que o Tupi tem um nome muito parecido, nome índio muito parecido um com o outro? É que o Tupinambás fundou um time para jogar, os garotos jogarem. Só podia jogar 11. E alguns daqueles que não conseguiam jogar no Tupi, no Tupinambás, fundaram o Tupi. E os fundadores foram o Antônio Maria Júnior, o José Antônio Bastos, o João Batista Jorge, Otelo Rossi e Eduardo Viviani, os principais fundadores. Sérgio Oliveira foi palco dos grandes jogos que Juiz de Fora assistiu. O campo do Tupi era um campo que você vinha Cruzeiro, Atlético, América, Botafogo, Flamengo, tudo jogava no campo do Tupi. No Salles Oliveira tem um jogo, eu não me lembro a data, mas foi um Tupi e Cruzeiro. O jogo estava empatado, faltando 3 ou 2 minutos para terminar a partida, uma bola foi lançada em direção ao gol que dá para a rua Santa Terezinha. O jogador do Tupi correndo sozinho, ele, o goleiro, e depois só ele, a trave, o gol. E quando ele ia chutar, ele foi acometido por uma cãibra. Ele caiu e não conseguiu fazer o gol. Eu creio que se todos os torcedores pudessem, eles invadiriam o campo para dar-lhe alguns petelecos, porque foi um negócio fantástico. Nós já estamos gritando gol, fulano de tal, driblou, passou, vai fazer o gol na hora de chutar. Ele foi acometido por essa cãibra e caiu deitado. Até hoje penso, sonho um dia, quem sabe, ter o Sérgio Oliveira de volta, né? Nem que seja para todos os jogos, mas alguns jogos especiais. Se pudesse voltar, assim, se eu pudesse realizar um sonho assim, do Tupi, com certeza seria a volta do Sérgio Oliveira. O Fantasma começou, sinceramente, foi até uma obra do acaso, porque tinha o campeonato mineiro, o Tupi disputava campeonato de Juiz de Fora. E o Tupi conseguiu a proeza de ser o último colocado num campeonato que tinha Tupi, Tupinambás, Esporte, Olympique, pessoal de Barbacena. Então o Tupi conseguiu a proeza de ser o último colocado. Então, quando você é o último colocado, ou você troca o treinador, ou então vai trocar o jogador.
é muito mais fácil trocar o treinador. E onde que trocaram o treinador? Puseram o Geraldo Magela. E ganhou do Cruzeiro, que tinha sido campeão brasileiro, ganhou aqui em Juiz de Fora. Dava 3-0, fez 3-2. Ganhou do Atlético Mineiro logo em seguida em Belo Horizonte. O Galo Forte Vingador quis vingar a derrota do Cruzeiro, perdeu lá no Mineirão. Tinha um ano que o Mineirão tinha sido criado. Ganhou do Cruzeiro de novo em Belo Horizonte. Ganhou do América em Belo Horizonte. Então o Tupi foi ganhando deles todos. Não foi a imprensa daqui que pôs esse fantasma do Mineirão. Foi a própria imprensa de Belo Horizonte que pôs a alcunha de fantasma do Mineirão. Tanto que se você for no Mineirão hoje, aqui você não vê uma placa, não vê nem aqui no estádio falando sobre isso, fantasma. Mas se você for no Mineirão, tem essa placa. Praticamente era uma equipe que na época surpreendeu, principalmente por questão da marcação, né, pelo posicionamento. E é aquela velha história da capital do interior. Muitas histórias que eles contam é isso, que muitos da capital de BH ficaram surpresos. Valdir, Manuel, Murilo, Dário e Walter, França e Mauro, João Pires, Toledo, Vicente e Eurico. Era o time do Tupi, que foi chamado de fantasma do Mineirão. Então, quando acabou o jogo, nós estávamos no hotel jantando e deu um alvoroço lá de fora do hotel. O que aconteceu? Era o Pelé que estava lá com a foto, essa tal foto na mão. Ele perguntou lá ao pessoal quem era aquele lourinho que tinha atrapalhado ele jogar, que queria dar a foto, que ele já tinha milhares de fotos, mas aquela foto ele queria presentear porque ele gostou do time do Tupi. Então ele me entregou aquela foto, quem é ele? Chegar perto de mim, chegar e perguntar quem era aquele lourinho que me atrapalhou jogar no campo, não sei o quê, e me deu a foto. Voltamos ao ano de 1982, num ambiente em que o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo e a torcida brasileira muito triste com os acontecimentos. O Tupi naquele ano foi rebaixado, um rebaixamento humilhante que deixou todo mundo indignado e revoltado. E o presidente do Tupi na época, Walter Corrêa de Souza, o Canário, tinha que dar uma solução para aquele ambiente no Tupi e dar a volta por cima. Ele, então, junto com Geraldo Magela Tavares, que hoje é vice-presidente do clube, foram procurar Maurício Batista de Oliveira, ex-zagueiro do clube, empresário bem-sucedido à época. Maurício tinha uma personalidade imperial, ele dirigia suas empresas como se presidisse uma república. E imediatamente mudou a estrutura do Tupi. Uma concentração, salários em dia, prêmios e algumas contratações. O mesmo time que foi rebaixado foi revigorado, motivado e conseguiram voltar para a elite do futebol mineiro no início de 1984. Com essa vitória, o Maurício foi lançado como candidato à sucessão de Canário, conseguiu o mandato e assumiu, mudou o treinador. Geraldo Magela era o vice-presidente do clube
e também treinador. E aí veio uma sequência de vitórias de 5, 6 anos até o final de 1989. E qual que era o papel de Maurício? Financiar, pagar a folha de pagamento desses jogadores, muitos deles trazidos de fora da cidade. Ele tinha um estilo interessante porque ele montou uma cabine, aliás o Eurico Miranda, claro que não aconteceu isso, mas parece até que copiou, que o Eurico Miranda, que está voltando agora ao Vasco, tem uma cabine própria para ele, para a presidência, lá no estádio do Vasco da Gama. E o Maurício tinha uma das cabines, era reservada para Maurício e seus convidados, e também muito segurança. Então, por várias vezes, quando sentia que o Tupi estava sendo prejudicado, ele usava um estilo não muito comum. Ele entrava no gramado no intervalo do jogo, ou até mesmo depois, cercado de seguranças, e interpelava sua autoridade, o árbitro. E muitos deles, já sabendo desse estilo, apitavam um pouco mais pressionados aqui em Juiz de Fora. E o Tupi, da metade para frente da década de 80, conseguiu, em várias ocasiões, ficar entre os 4 melhores do futebol de Minas, passou a disputar a Série C, quase conseguiu um acesso para B. E, em resumo, a era foi bastante, Maurício Batista foi bastante positiva. O Sport derrotou o Tupi por 2-0 na inauguração do estádio. Foi gol do Ronaldo e do Mamão. E o estádio foi inaugurado na partida principal pelo Argentino Júnior da Argentina e o Flamengo do Rio, 2 gols do Bebeto, e o Argentino Júnior se perdeu por 2-1. O estádio municipal era uma reivindicação da Sociedade Esportiva de Juiz de Fora. E o estádio seria a redenção do nosso futebol. Aí, em 97, realmente não tínhamos muitos recursos. Hoje, em 97, tenho certeza que era muito diferente, ou totalmente diferente do que se fala hoje em termos de Série C, de Série B. Antigamente não tinha televisão alguma, as coisas aconteciam dentro de campo e ninguém ficava sabendo, né? Porque não passava em lugar nenhum. E uma Série C que é muito difícil. Jogos muito difíceis, muitos jogos apertados. Mas fomos devagarinho, como um bom mineiro, fomos passando de fase, entendeu? Tivemos um jogo que ficou marcado, eu acho que na história, né? O jogo contra o Avaí aqui em Juiz de Fora, onde nós fizemos um placar, acho que foi 8-1, se eu me recordo. E o primeiro jogo, depois tivemos o jogo da volta lá em Santa Catarina, onde nós viajamos 18 horas de ônibus. E o ônibus não era hoje como é hoje, era um ônibus que não tinha nem ar-condicionado, entendeu? Foi uma peleja realmente. Mas acho que foi de suma importância para nós chegarmos ao quadrangular, como foi feito. E o jogo com o Sampaio Corrêa, que é muito citado até hoje, quando o Tupi estava numa Série C, que a fórmula era muito difícil você ficar entre os 4 para tentar uma ascensão, e o Tupi de 64 times, aí de 64 o regulamento passava para 32, 16, 8, 4, o Tupi ficou entre os 4 primeiros, faltavam 3 jogos para terminar aquela Série C, o Tupi era líder do retorno, precisava de 1, 2 pontos para confirmar a vaga, e o primeiro dos 3 jogos que faltavam era ali no estádio municipal Radialista Amarelene, e o Tupi não conseguiu ganhar do Sampaio Corrêa, jogo que inaugurou
o sistema de iluminação do estádio, o Tupi atacou, mandou bola na trave e tudo mais, e acabou tomando gol de contra-ataque, sendo derrotado naquele jogo. Nos jogos seguintes ele também não conseguiu vencer, tinha equipes de São Paulo, Juventus, Francana, o Tupi foi eliminado. Mas acho que ficou uma lição, né? Tentamos fazer o nosso melhor, tentamos subir para a Série B naquela época. Fizemos o nosso melhor, acho que todo mundo está de parabéns, todos que participaram realmente daquele grupo, né? Um grupo porque todo mundo tinha o mesmo objetivo. Apesar dos recursos não serem tão bons quanto nós merecíamos, mas todo mundo tinha um objetivo de chegar à Série B. O Tupi, parece ser brincadeira, um pouco hegeliano, né? Ele vai e volta como se fossem ondas. Então, assim como nós tivemos esse período bem ativo, esse período de promissor com a época de Maurício, depois ele entrou em decadência, depois voltou. Essa síntese e antítese do Tupi é interessante, né? No módulo 2 de 2001, né, que o Tupi precisava voltar para a primeira divisão, a história é basicamente a mesma. O clube com dificuldades, jogadores que ficam com vencimentos atrasados, mas o clube vai buscar forças com jogadores que vieram da base, que sempre fizeram a diferença, não só no Tupi, até hoje fazem a diferença em grandes clubes. Então foi uma história, como tantas outras, de superação, onde chegou-se até a cogitar do Tupi parar com o futebol. De vez em quando algum dirigente falava isso: se continuar assim, se chegar até a tal data e não tiver o dinheiro, não adianta, eu não vou fazer futebol, vocês vão reclamar, mas não dá, não sei o quê, é muita dívida, papapá. Foi isso, foi uma história de superação de novo. E assim, o futebol ele é interessante porque uma final de módulo 2 de Campeonato Mineiro, a alegria e o orgulho do torcedor pela vitória é exatamente a mesma do que se agora o Tupi fosse campeão da Série C ou se conseguisse uma vaga para a Série B. Vamos desfilar as emoções, vamos repetir-se as tradições. É o Tupi, é o galo, é o coração, batendo, batendo forte em compassada vibração. Tupi é a união dos campeões, o campeão é força viva, é muito mais que uma paixão. É a jogada, é o silêncio do instante, é a repentina explosão dos carijós. Não tínhamos condições de disputar um campeonato mineiro. O Tupi se encontrava na segunda divisão e não havia recursos na época. Até que pessoas envolvidas, né, vamos disputar de qualquer forma. Bom, aí chegou um dado momento, não tinha nem verba para inscrever jogadores na época. A gente não tinha praticamente salário, nós fomos no amor mesmo, né? E aí apareceu um empresário da cidade, dono de uma TV, e o dinheiro foi aparecendo, né? Inclusive, nesse jogo final, a torcida nos recebeu de costas para o gramado, em forma de protesto. Os jogadores estavam um pouco abatidos com isso, mas a gente foi incentivando os mais experientes, incentivando os mais jovens, que nós conseguiríamos esse acesso de qualquer forma, que havíamos chegado naquela condição de decidir em casa e depender também do resultado do Uberaba contra o Valério, no Uberabão, que tinha 20 mil pessoas lá na época. E bastava o Uberaba vencer a partida
que nós estaríamos fora do acesso. Pois então, nós nos unimos. Isso foi muito da figura do Zé Luiz também, eu enfatizo muito isso, porque é um líder. Ele foi primordial nesse acesso nosso. Então nós iniciamos a partida, o time do Juventus de Minas Novas, ele foi um time que nos ofereceu uma grande resistência. Nós precisávamos vencer por 2 gols de diferença e no final o Alan conseguiu fazer o 3º gol. Nós estávamos vencendo por 2-1. E aí, ao final da partida, nós obtivemos o resultado, 3-1. Ao final da partida, ainda havia o atraso da partida do Uberaba, né? Então, nós ficamos aguardando, né, o sistema de comunicação do estádio. Colocou para todos ouvirem. Nós nos reunimos no meio do gramado, rezamos, né? Pedimos muito e acaba que o Uberaba empatou em casa e nós conseguimos o acesso. Cara, o clima sempre foi bom, porque ficou tipo mais ou menos uma base de 2007, né? E me lembro que o treinador ainda era o Moacir Júnior. O Moacir Júnior sempre gostou de um grupo unido, fechado. Ele disputou algumas partidas do Mineiro, depois saiu. Aí veio o João Carlos, saiu, depois que assumiu o Wellington Fajar. Um cara também, um treinador excepcional, que é da cidade também, conhecia os jogadores e que conseguiu também, acho que botar o grupo mais forte do que estava antes. As partidas das finais contra o América, onde a gente venceu, né, acho que foi 4-1, 4-0, um negócio assim, e depois viemos jogar aqui em Juiz de Fora com uma vantagem muito boa. Acho que a gente perdeu o jogo, mas a gente tinha feito 4 lá, perdemos o jogo 2-1, e conseguimos, né, ser campeão. Então, dessa passada de 2008, são os jogos mais importantes que ficou gravado na nossa memória. Desde 2006, quando eu falei do acesso, de 2007 para cá, queira ou não, o Tupi sempre tem feito boas campanhas, tanto no Campeonato Mineiro, né, e nos campeonatos nacionais. Eu acho que de 2007 para cá, e principalmente com o título da Taça Minas, o Tupi teve, eu acho, uma afirmação muito grande. Treino para mim é jogo e jogo para mim é guerra. Então eu sempre procuro estar correspondendo à altura ao carinho de todos os torcedores. E é que eu falei, cara, aqui o Tupi, indiscutivelmente, pode-se colocar assim, que é o time que mais alegria, mais título me deu. E eu digo assim, a diferença não tá só na estrutura e financeiramente, porque para mim o Tupi é um time grande. Toda vez que se fala que vai montar um time no Tupi, a gente fica apreensivo, porque a gente sabe que não tem recurso, a gente sabe que eles trazem jogadores que não são tão habilidosos, né? E 2011 foi um ano atípico. O Tupi montou uma boa equipe, o Tupi conseguiu ter uma estrutura boa. Torna-se uma família. Fala-se muito disso, mas é verdade. Eu estou falando aqui porque eu sou testemunha disso tudo. Então, essa parte de vestiário, tem algum problema, a gente resolve internamente, não externa isso, né? Não deixa a imprensa ficar criando certas coisas para não prejudicar.
Olha, rapaz, esse jogo do Tocantinópolis, acho que foi 2 jogos que a gente perdeu. Eu acho que foi contra Tocantinópolis e contra o Volta Redonda. Se eu me recordo, coisa assim. Não sei se a gente perdeu para a Anapolina também num jogo lá, 1-0, o gol do goleiro. Mas que a gente se firmou mesmo, a gente achou que tinha condições depois do jogo contra o Tocantinópolis. Foi naquela derrota, onde o grupo falou, pô, a gente não pode perder, senão é... Aí, o jogo seguinte, acho que a gente pegou o Gama que ganhou de 1-0. Então, quer dizer, com uma imensa dificuldade, né, dentro e fora de campo. Mas ali a gente se fechou, falando, vamos buscar um objetivo, porque se a gente deixar cair agora, vai ficar pior. O ponto de partida para a conquista foi uma virada aqui em Juiz de Fora contra o Volta Redonda. O time esteve para ser eliminado, perdia de 2-1 e conseguiu virar para 4-2. A torcida ficou enlouquecida. E ali o time arrancou, decolou para a conquista nacional. Mas teve um jogo muito complicado, foi em Anápolis, contra a Anapolina. Esse jogo, inclusive tem até um fato curioso, o Weber Roberto Lopes, que é um árbitro de Série A, ele chegou pro Alan, o Alan sempre foi debochado, entre aspas, no meio do futebol. Ele chegou pro Alan e falou assim, baixinho, você é muito folgado, eu te conheço. Ele falou, você me conhece da onde? Eu falei, eu te conheço. Eu falei, eu nunca joguei Série A, como é que você me conhece? Foi um jogo difícil, na casa do adversário, nós fizemos um placar aqui bom, né? E lá era uma pressão muito grande, torcedores chutando o portão do nosso vestiário, passar no meio dos torcedores, da polícia, de Goiás, complicado, né? E a gente foi para campo, a torcida, e todo mundo, a Anapolina é favorita, e a gente jogou certinho. A atuação do Rodrigo foi muito boa também. E o nosso matador, Adenilson, né? A gente conseguiu um empate lá e conseguimos o acesso à Série C. Eu não acreditava que o Tupi fosse campeão. Estive no estádio, assisti 1-0, gol do Ademilson. Nunca imaginei que o Tupi ia conseguir calar 60 mil torcedores na Arruda. Cabeça abre, bola para Marquinhos. Dutra fecha a porta. Marquinhos pro meio, corta pro meio. Saiu ali do Chicão. Olha o toque, deu bobeira, a batida. Gol do Tupi. Dizer que a gente estava relaxado, mas a gente sabia que a gente tinha uma vantagem, que a gente podia jogar com o regulamento debaixo do braço. Então ali deu uma relaxada e lá foi só administrar o jogo, né? Mas só que eu falei, nossa equipe estava bem focada e bem treinada, né?
e todo mundo querendo. E conseguimos fazer mais 2 gols lá. A comemoração foi muito grande, né? Eu estava um pouco anestesiado, porque a gente se encontrava num estádio de muita história, né? Jogando contra uma equipe de muita história também no futebol brasileiro. E a emoção foi muito grande. Subi naquele palanque da CBF e tudo que eu queria era ver aquele papelzinho subindo, porque até então eu só tinha visto pela TV. E sentia a emoção de levantar uma taça a nível nacional. Foi uma festa, né? A gente foi pra rua aqui em Juiz de Fora, jogadores em cima do carro de bombeiro, carreata. E eu acho que a cidade ainda apoiou pouco. Acho que a cidade tem que apoiar muito mais o Tupi. Então ali foi uma campanha realmente histórica. A gente lamenta que o clube não tenha, depois dessa conquista, aí voltamos a falar um pouco da parte fora do campo, que o clube não tenha conseguido capitalizar isso. Esse título da Série D não se traduziu depois em novos torcedores. A gente teve uma carreata muito bonita na cidade, 1 ou 2 dias depois que o Tupi voltou lá do Recife. Foi uma coisa bacana, foi uma das poucas vezes que a gente viu o Tupi e Juiz de Fora caminhando juntos, nem que seja por um dia, por uma carreata. O lance foi, o Silvão pegou a bola, acho que no meio de campo, a gente precisava, né, acho que da vitória. O Silvão pegou a bola, girou, acho que ele me viu, meteu a bola para mim, eu dominei, já dei um toque de primeira pro Wesley, acho que era o outro atacante, e corri pro rebote, e a bola sobrou para mim. Quando o goleiro saiu, ele já saiu caindo para um canto e o outro canto estava livre, mas eu não vi massagista, não vi não, só vi o gol ali. Então, quando eu tirei do goleiro, eu já dei as costas, já saí comemorando, nem esperei a bola entrar não. Mas aí quando eu estava correndo para comemorar com os companheiros, estou vendo meus companheiros correndo e passando direto por mim. Eu falei, ué, o que aconteceu? Será que anularam o gol? Quando eu fui ver, o Henrique estava correndo atrás do massagista. Então, quer dizer, foi um fato ali, cara, que eu espero não passar nunca mais na minha vida, né, cara? Olha, ninguém esperava aquilo, né? Ninguém esperava. Na hora, deu vontade de correr atrás dele. Mas ao mesmo tempo eu pensei, falei, eu tenho que separar, eu não posso fazer isso, eu sou um membro de comissão técnica. Então eu busquei o equilíbrio, que é difícil, porque isso não pode existir no futebol, né? E eu busquei o equilíbrio e eu tinha o goleiro Douglas Borges, que era o meu reserva. Foi atrás dele no vestiário, ele conseguiu fugir e tal. Ainda bem que ele conseguiu sair, porque senão ia acontecer algo trágico ali. Ele foi para dentro do vestiário, fechou a porta e o meu goleiro chegou querendo, né, resolver a situação. Então, para segurar um goleiro de 1,90 m com quase 100 quilos é difícil, né? Então, mas foi bastante difícil e a gente contou muito com o apoio da diretoria, o Alberto Simão. Na mesma hora, dentro do campo, ele já entrou em contato com a Federação Mineira. A Federação Mineira já o colocou em contato com um advogado no Rio de Janeiro. E ele disse, ó, termina a partida e depois nós vamos ver isso. E, inclusive, era até o advogado do Fluminense, né, que é muito bom, o advogado. E a gente conseguiu, graças a Deus, aí, reverter esse episódio. Olha, foi 2 partidas assim meio tensa, né, cara? Porque chegando lá, já no estádio, a gente já não foi bem recebido. Com pedradas, torcedores, né, batendo no ônibus. Então, quer dizer, foi um jogo meio tenso. Mas
que eu falei, outra vez a gente estava em busca de um objetivo, que era voltar com o Tupi para a Série C. Né? E, consequentemente, ser campeão. Eu, em particular, eu queria ser bicampeão da Série D. Eu tinha essa meta. Mas foi 2 jogos importantes, principalmente aqui em Juiz de Fora, que a gente conseguiu também vencer e conseguir o acesso. Então, é que eu falei, aí a gente chegou, já tinha dado um passo. Né? Então, a gente já tinha conseguido colocar o Tupi onde não deveria ter saído, que era na Série C. E depois a gente foi em busca do bi, né? Da Série D, mas não foi possível, né, cara? Tá bom? Ótimo. Tá bom. O senhor quer falar alguma coisa em especial? Não. Você acha que tá bom? Eu estou contando essa história para que eu não morra as coisas.